Então, seguindo lá aquele roteiro, né, que foi demonstrado lá, com as explicações, tá, na teoria. Então vamos ver primeiro que o resultado do comando find ele pode ser influenciado aí pelo seu usuário. Então, por exemplo, eu tô com root no usuário root. Então se eu der um find barra etc, tá, e vou contar wc-l, ou seja, vou contar as linhas, tá? Você vê ali que ele encontrou 5.002 objetos, ok? Agora, se eu entrar como bucha, que é o usuário comum, e der o find barra etc também, e mandar contar, você vai ver que justamente ali ele encontrou 4.986 objetos, tá? Por quê? Porque alguns arquivos e diretórios têm a permissão negada, então é claro, evidente, ele não consegue ler e dar uma resposta, a quantidade de objetos encontrados é menor. Vou apagar aqui. O find também pode ser usado em conjunto com o comando ls. Então se você digitar, por exemplo, find barra etc menos ls, vai exibir todos os objetos em formato longo, como você está vendo aí. Então, por exemplo, aqui é o inode, tá, do arquivo, cada arquivo tem um inode, ok? Aqui são as permissões, aqui o dono, o grupo, tá? Aqui o tamanho dele, tá, em bytes, o timestamp, tá, o timestamp do arquivo, e no caso aqui é um arquivo, ok? É o Python 3.10, ok? Então, por exemplo, vou apagar aqui, find $home menos ls, vai mostrar tudo que tem dentro do home. Vamos botar aqui, o $home é uma variável do sistema operacional e retorna o home do usuário que está logado. Então se eu fizer echo $home, ele vai retornar o diretório do usuário logado. Olha lá, então eu estou logado como bucha, então meu diretório, meu home é o /home /bucha. A gente também pode procurar por um nome de um arquivo ou diretório com a opção "-name". Por exemplo, find, tá, barra etc, ou seja, vou procurar no diretório barra etc "-name /wd". Ele vai me retornar lá, ó, ele encontrou duas ocorrências aí de /wd, um arquivo que está no barra etc barra panwd e o outro que está dentro do barra etc, ok? Ó, agora a gente vai ver uma variação da opção name, que é o "-iname". Então vou dar uma olhada aqui primeiro no conteúdo desse diretório aqui de teste. A gente tem o diretório com D minúsculo, tá? E o diretório lá com D maiúsculo. Então o que faz o "iname", né? O "iname" ele não leva em consideração as letras maiúsculas ou minúsculas, porque se eu fizer isso aqui, ó, find barra teste "-name diretório", ele só vai me retornar o nome exato que eu coloquei lá, ó, diretório com D minúsculo. Mas se eu colocar, por exemplo, o "-iname", ele não vai levar em consideração se a letra é maiúscula ou minúscula. Na prática, ele desliga o case sensitive, tá? Então, vamos lá, ele vai me exibir tanto o diretório com minúsculo quanto o diretório com maiúsculo. E qualquer outra letra ali, se fosse maiúsculo ou minúscula, ele exibiria. Você também pode usar os metacaracteres. Por exemplo, eu vou usar o metacaractere asterisco. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada de novo aqui. Tem o arquivo Rico e tem um arquivo também chamado Ricochete. Então, se eu digitar find barra teste, né, que é o diretório que a gente quer procurar, por exemplo, asterisco Rico asterisco, ele vai procurar qualquer objeto que tenha Rico no meio dele, ou no início ou no final, tá? Porque os caracteres asterisco ele pode ser substituído por qualquer caractere, ou até mesmo nenhum caractere. Você vê lá que ele encontrou ricochete e também rico, ou seja, qualquer coisa antes de rico e depois de rico, inclusive nada. Por isso que ele pegou o arquivo rico também. Você também pode usar o metacaractere ponto de interrogação, que ele substitui um único caractere, qualquer caractere, menos o nada, tá? Bem diferente do asterisco, que ele aceita até nada como caractere. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um outro arquivo chamado
trico. Então, como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem rico, ricochete e trico. Então, se eu fizer isso, find barra teste menos name, colocar aqui o meta caractere ponto de interrogação rico, ele vai procurar por arquivo que contenha qualquer caractere antes de rico, porém menos o nada, né? Então ele vai encontrar o trico, mas não vai encontrar o rico. Por quê? Esse caractere ponto de interrogação não pode representar o caractere nada, ok? Então tá lá. Então ele encontrou o trico. Ele é o caractere coringa de um único caractere só. A gente também pode filtrar a procura do find por tamanho dos arquivos. Por exemplo, find barra etc menos size mais 20k. Ou seja, a gente vai pedir para o find procurar por arquivos que tenham mais de 20k. E você está vendo aqui, tá, os arquivos que tem mais de 20k. Vamos ver se é verdade mesmo. Vamos ver quantos k tem esse arquivo aqui. Copiar. ls-lh. Vamos ver se realmente ele tem 24k. Olha aqui, tá vendo? Vamos ver esse aqui. Copiar. ls-lh. -lh. E realmente esse tem 224k. Da mesma forma que a gente procurou por arquivos que tenham mais de um determinado tamanho, a gente também pode procurar por arquivos que tenham menos de um determinado tamanho. Por exemplo, find barra etc menos size menos, vamos supor, 2k. Vamos ver. Olha, tem muitos arquivos que tem menos de 2k. Tá? Olha aqui, vamos ver aqui. ls-lh. Realmente tem 17 bytes, ó, esse aqui, ó, 17 bytes, ok? A gente também pode filtrar por intervalo de tamanho, por exemplo, find barra etc menos size mais 20k, ou seja, vai procurar por arquivos com mais 20k menos size menos 30k, ou seja, ele vai procurar por arquivos que tem um tamanho no intervalo entre 20 e 30k, correto? E agora eu vou botar mais um comandinho aqui, tá? Para enriquecer aí sua sintaxe do Linux, tá? Menos exec, menos exec, isso, do menos sh, tá? Barra, tá? E tá aí. Então ele pegou arquivos que estejam entre 20 e 30k e eu pedi aqui para ele executar um do, tá? Que é um disk usage com o parâmetro "-sh", ou seja, "-s" para ele fazer um somatório dos bytes, ok? E o "-h" para exibir em forma legível para humanos, colocar a unidade ao lado do tamanho do arquivo. Então no caso ali 32 o que? 32k, ou seja, de kbytes, tá? Se eu não tivesse colocado o H, por exemplo, sem o H aqui, ó, ele ia colocar em bytes. Ali ainda dá para a gente ver 32 bytes, mas existem arquivos que têm um tamanho muito grande e se você colocar em bytes fica um número muito grande, não dá para você ler de cara, ou seja, se é megabyte ou gigabyte. Então é para isso que serve o H, tá? E o S, deixa eu tirar o S aqui. Ele não tem muito efeito não, tá? Porque ele só tem efeito quando é em cima de diretórios, porque aí ele faz o somatório, entendeu? De tudo que está dentro do diretório. Mas aí a gente deixa com SH mesmo, tá? Ou só o H, tá bom? Que também dá no mesmo, olha lá, tá? Então o S é mais usado para diretórios, tá? Mas como costume bota SH. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.